Alô, ei, som, tá ligado já? Tá. Alô, ei, som. Pessoal de casa, bom dia. Deixa eu ver. Aqui assim. Bom dia, Flávio. Estão me ouvindo já. Então, vamos lá. Aqui. Tá. Valeu, Flávio. Estou vendo aqui. Bom dia, Salete. Tudo bem? Tá. Alô, ei, som. Alô, som. Bom dia, bem? Eco. Vamos lá, então. Pessoal, na última aula a gente falou de República Velha, lembra? A gente começou Brasil República e vimos ali República Velha ou Primeira República, né? Que vai até o golpe do Vargas em 1930, tá? Então, hoje vamos pegar a Era Vargas em diante, vamos falar alguns aspectos importantes, tá? Era Vargas, ó, para vocês já darem uma olhadinha ali, ó. Nos últimos 5 anos, tá? Sacanagem. Só 2 questões. 2017 caiu uma sobre A e B, fascismo, né? O anticomunismo. 18 e 19 não caiu. 2020, uma questão interessante sobre populismo, né? Esse fenômeno criado pelo Vargas aqui em nosso país. Na última prova não caiu. Mas vamos lá, vamos contar com uma questãozinha pelo menos. Palpites do pai Davi. Ano passado, 2022, fez 100 anos da Revolução Constitucionalista em São Paulo. Vamos falar sobre ela. E em 1922, perdão, 32, eu falei 100 anos, foram 90, sou das humanas, né? Calculei errado. 90 anos da Constitucionalismo. E em 32 também, gurizada, foi criado no Brasil, ó, a Justiça Eleitoral, o voto secreto, o voto das mulheres. Eu acho que pode, é provável que venha uma questão na URGS, até já veio na Federal de Santa Catarina, sobre isso, né? Sobre aquela roubalheira que eram as eleições da República Velha.
e como Vargas vai melhorar um pouco as coisas, criando justiça eleitoral, voto secreto, né? Então, você sabe que esse ano se falou bastante disso no Brasil, e a URGS, né, gosta de dar umas letrinhas. Então, acho que vem alguma coisa sobre isso. E depois, na ditadura do Vargas, em 1943, portanto, este ano está fazendo 80 anos, nós temos a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Tá? Então, são alguns aspectos que seriam meus palpites para a prova que vocês farão. Tá? Vamos lá, vamos relembrar aqui rapidamente, então. Tá? Primeiro, governo provisório. Esse governo provisório, ele durou 4 anos, tá? 4 aninhos ali, de 30 a 34. É uma ditadura. O Vargas já vai, então, governar com o poder todo centralizado na mão dele. Qual era o papinho do Vargas? Não, é um governo revolucionário provisório. A ditadura, todo o poder na mão dele, rasgou a Constituição, não chamou novas eleições. E aí, o que acontece, então, em 32, há 90 anos atrás? Tá? Revolução Constitucionalista em São Paulo. Os paulistas pegarem armas, denunciando que era uma ditadura e exigindo, né, uma nova Constituição, eleições para presidente. Bom dia. Olhem aquele cartaz ali, ó, ele já caiu em provas, é um cartaz interessante. A constitucionalista tem várias imagens marcantes, ó. Abaixo a ditadura, consegue ler que está embaixo ali? É um bandeirante paulista esmagando o ditador Getúlio Vargas, pequenininho ali. Tá? Então é isso, é uma referência ao fato de que era uma ditadura e eles exigindo ali a volta do Brasil a um regime constitucional. Tá? Isso há 90 anos atrás, né? Fez 90 anos ano passado. Vocês conhecem Getúlio Vargas, já ouviram falar dele. O que vocês acham que ele fez com os paulistas? Opção A, mandou bater. Opção B, atendeu as reivindicações. Opção C, mandou bater e ao mesmo tempo atendeu as reivindicações para diminuir a contestação ao poder dele. Opção C, vocês sabem que ele era forte. Né? Ele manda bater nos paulistas e ao mesmo tempo convoca eleições. Ó, já estava chamando as eleições, o pessoal apressadinho. Né? E aí ele chama eleições, faz um novo código eleitoral, tudo isso em 32. Os paulistas são reprimidos e o Vargas chama ali um processo democrático de novo, eleições. E aí que vem, ó, esse novo código eleitoral. O voto passa a ser secreto. Vai surgir aqui o voto obrigatório também, para aumentar o número de pessoas que votam, não só as que o coronel mandava votar. É criada uma justiça eleitoral. O pessoal fala a importância de uma justiça eleitoral. Como é que eram as eleições na República Velha? Muito balanceada e caótica. Uma roubalheira. Quem organizava as eleições na República Velha? O próprio governo, né? O próprio governo. Era uma roubalheira. Então, agora é criada uma justiça eleitoral, juízes independentes do governo, para organizar as eleições. Tá? Isso é muito importante. Tá? Então, alguns podem dar letrinhas sobre isso. E aí, eles chamam eleições, vão fazer uma Assembleia Constituinte e sai uma nova Constituição Democrática em 1934. Nessa Constituição vai entrar o voto secreto, vai entrar a justiça eleitoral, o voto das mulheres, tudo isso. E entram leis trabalhistas importantes também. Começa a aparecer o populismo de Getúlio Vargas. Né? Jornada máxima de 8 horas por dia de trabalho, férias remuneradas, igualdade de salário para homens e mulheres, que até hoje não é cumprido no Brasil. Né? Então, leis importantes para os trabalhadores. E essa Constituição, cuidado, ela previa assim, ó, eleições diretas para presidente, mandato de 4 anos, proibida a reeleição. Problema. O Vargas vai lá e convence o pessoal da Assembleia Constituinte a fazer a primeira eleição indireta. Olha a jogada dele. Só a primeira, tá, pessoal? Daqui a 4 anos o povo escolhe o próximo presidente. Ele diz, fechou. E aí ele convence o pessoal da Assembleia Constituinte a eleger quem? Ele. Como presidente, ele era gênio. Ele conseguia trocar o governo, o regime, e continuar sendo governante. Então ele é eleito em 34 por uma eleição indireta no Congresso, mas aí a gente já pode falar no governo democrático dele, o governo constitucional. Duraria 4 anos esse governo. E daqui a 4 anos ele não poderia se reeleger. Então, vocês sabem que ele não vai deixar chegar até o final, ele vai dar um golpe antes da eleição, né? Para não ter que largar o poder. Então, esse governo constitucional
Qual é a marca dele, organizado? A radicalização política. Década de 30. Lembra, o que está acontecendo na Europa? Teve a crise de 29, estamos entre guerras, fascismo, nazismo ascendendo ao poder. Tá? E aí, o que acontece no Brasil? Nós teremos os nossos fascistinhas também. A URGS está louca para falar nesse assunto. Tá? Então, olha o fascismo versão brasileira. Os camisas verdes. Anauê, uma salvação tupi-guarani. Tá? Botava uma roupinha verde. E aí eram os integralistas. A e B. Tem que lembrar disso, tá? Ação integralista brasileira. O integralismo. O que é o integralismo, pessoal? É o fascismo versão brasileira. Tá? Você sabe que na Alemanha teve o nazismo, na Espanha teve o franquismo, em Portugal teve o salazarismo, na Itália o fascismo original, e no Brasil tivemos o integralismo, então. Olha o lema deles ali, ó, se a URGS não vai tentar dar uma letrinha, ó. Deus, Pátria e Família. Tá? Então, defensores dos bons valores, da tradição, da família brasileira, contra o perigo do comunismo. Olha aquele cartaz ali que genial. A mão do monstro comunista querendo dominar o Brasil, e só quem pode nos salvar são os nacionalistas, os camisas verdes, né? Os integralistas. Então, fascismo, versão brasileira, começa a crescer esse movimento. Para se opor ao fascismo no Brasil, a esquerda, os comunistinhas, se deram conta, vamos parar de falar de comunismo. Porque o que aconteceu na Europa? Os comunistas estavam emocionados, né? Comunismo. A burguesia se apavorou e botou os fascistas no poder. Fascista no poder, quem é os primeiros a morrer? Os comunistas. Né? E aí os comunas se deram conta, vamos parar de falar de comunismo. Vamos formar uma grande frente antifascista. E aí o PCB, Partido Comunista, organizou a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Os aliancistas. Uma grande aliança para lutar contra o fascismo. Uma grande frente antifascista, tá? Problema. Como foi organizado pelos comunistas, essa ANL, eles botaram como presidente de honra Luiz Carlos Prestes. Lembra do Prestes, da coluna Prestes e tal? Ele virou comunistinho, está na União Soviética, fazendo um cursinho de como ser um bom comunista. Mas o carisma dele está lá no alto. E os trabalhadores amam o Prestes nesse momento da história. O Vargas não podia permitir essa figura, porque o Prestes ele meio que concorria com a imagem do Vargas. Qual era o público do Vargas? Os trabalhadores. E o Prestes disputava isso com o Vargas. Então, o que o Vargas vai fazer? Vai destruir com a ANL primeiro. Observem como o Vargas era genial, pessoal. Genial no sentido de Maquiavel. Os fins justificam os meios. E esquece essas coisas de, isso é errado. Não. O príncipe pode fazer o que quiser. Política. Política no sentido frio. Esquece conceitos como ética, moral. Tá? Olha o que o Vargas fez. Tinha os comunas e tinha os fascistinhos. O que ele fez? Primeiro, usou até os fascistinhos, jogou contra os comunas e destruiu os comunistas. Ele vai proibir a ANL, vai começar a perseguir a ANL, fechar a sede deles, prender os líderes. No desespero, o que os comunistinhas fazem? Intentona comunista, lembra? Um levante armado, tentando tomar o poder no Brasil. Aí o Vargas aproveita e massacra de vez os comunas. Aquele filme Olga, lembra? O filme Olga mostra isso aí. Daí eles vão prender o Prestes, vão prender a Olga. O Prestes veio para o Brasil liderar, intentona e tal. Foi um fracasso. Os comunas são presos e o Vargas vai reprimir. E reprimir os comunistas a partir daí. Tá? E aí o Vargas vai usar essa história do perigo do comunismo. Olha os comunistas, olha os comunistinhos, olha os comunistas. E aí ele vai dar o golpe, né? Em 37, usando a histeria, o perigo vermelho. Tá? Surge um tal de plano Cohen. Lembra desse detalhezinho? Plano Cohen. Seria um plano dos comunistas para tomar o poder no Brasil. Uma farsa. Depois se descobriu que esse plano tinha sido escrito por um fascista. Tá? Vejam como será se os comunistas tomarem o poder no Brasil. Está horrível e tal. E aí o Vargas usa isso, cria um clima de caos no Brasil. Olha os comunistas, não pode ter eleições agora não é um bom momento e tal. Consegue apoio do Exército, dá um golpe em 37, cancela as eleições, fecha o Congresso, acaba com os partidos políticos e cria uma ditadura parecida com o fascismo, que vai ficar conhecida como o regime do Estado Novo Varguista. Tranquilinho daqui? Então teve provisório, governo constitucional.
E, finalmente, a grande ditadura do Vargas, que é o que mais costuma cair, tá? O regime do Estado Novo. Essa ditadura do Vargas é muito parecida, tem muitas características do fascismo. É a época do fascismo, é a época da Segunda Guerra Mundial. Vargas nunca negou a influência fascista. Uma vez perguntado para ele: ô Vargas, diz um cara que tu admira aí. Na hora ele respondeu: Benito Mussolini. Isso antes de estourar a Segunda Guerra, claro. Né? Depois ele vai para o outro lado. Né? Inclusive, o termo Estado Novo foi copiado de Portugal. A ditadura fascista de Portugal, Salazarista, se chamava Estado Novo. Tá? Então, tem várias características de fascismo: repressão, censura, oposição, propaganda governamental. Tá? Ele vai impor uma constituição fascista, chamada de polaca, foi copiada da Polônia fascista. Vai criar órgãos de repressão. O DIP é o mais famosinho, que mais cai. Tá? Caiu no Enem, pode cair na URGS. Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP vai fazer todas essas imagens do Vargas, cercado de criancinhas, trabalhadores. Vai criar a ideia dele como pai dos pobres, pai dos trabalhadores. Tá? Vai criar a imagem do Vargas ali e, ao mesmo tempo, vai censurar. Vai dizer o que não pode sair. Eles vão usar muito rádio como meio de comunicação com o povo. A partir daí, o DASP não costuma cair, tá? Departamento Administrativo do Serviço Público, para controlar os funcionários públicos. Todos os funcionários públicos tinham que ter um retrato do Vargas na sua sala de trabalho. E as pessoas, nesse período, vão amar tanto ele que vão levar o retrato para casa, vão botar na sala de casa. Não é que loucura. Tá? Então, vai se criar essa adoração, esse culto ao líder, ao grande líder Getúlio Vargas. Né? E o DOPS é a parte suja, tá? O DOPS é a repressão. Falou DOPS, alguém está sendo torturado. Departamento de Ordem Política e Social. Tá? O DOPS, o Vargas vai usar, e a última ditadura também, para torturar. Tá? Ali é a parte suja. Mas assim, ó, pessoal, entendam. Ao mesmo tempo que tem repressão, censura, torturas acontecendo, tá? Nós temos também algumas coisas importantes para entender como Vargas conseguiu criar essa imagem de pai dos pobres e ser amado por tanta gente. Industrialização, por exemplo. Ele vai industrializar o Brasil. O Brasil vai crescer, vai ter geração de empregos, indústria de base. Ele vai criar, por exemplo, ele vai negociar. Lembra que quando começou a Segunda Guerra, o Brasil fica neutro, né? O Brasil fica neutro, eles chamam de neutralidade estratégica. Vargas estava negociando com a Alemanha e Estados Unidos para ver qual a gente ia ganhar mais vantagem. Tá? E aí ele praticamente vendeu a entrada do Brasil para os Estados Unidos em troca de uma usina siderúrgica, a CSN. O Brasil não tinha indústria de base. E aí ele precisava de uma siderúrgica. E aí os Estados Unidos topou. O Brasil se compromete a entrar do lado dos Estados Unidos em troca da Companhia Siderúrgica Nacional, que é a primeira grande usina siderúrgica do Brasil. Indústria de base, produção de ferro e aço. Tá? A gente não tinha nem tecnologia nem dinheiro para fazer essa empresa. Os Estados Unidos fez para nós, emprestou o dinheiro e mandou os técnicos. Tá? Troca disso, o Brasil meio que se comprometeu com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Vargas vai criar leis trabalhistas importantes também. Imagina, Brasil crescendo, emprego para a galera. Tá? Vai criar leis trabalhistas, por exemplo, 1943, ele cria a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, tá? Uma das grandes criações dele. Um ano antes ele tinha criado o salário mínimo, que é importante também, tá? Mas a CLT, então, ele pegou todas as leis que já existiam, juntou, criou mais algumas e fez a consolidação das leis trabalhistas, tá? Até hoje é a base dos direitos trabalhistas do Brasil, é atacado constantemente, né? Tentam destruir com ela, mas até hoje é a base, então, dos nossos direitos como trabalhadores do Brasil. E ele vai também pegar muito essa coisa do nacionalismo, vai se apropriar da bandeira. Você lembra que nessa ditadura do Estado Novo aqui, ó, ele fez uma cerimônia de queima das bandeiras estaduais? Já ouviram falar disso aí? Chamou lá no Rio de Janeiro, capital, e queimou todas as bandeiras dos estados. Proibiu as bandeiras estaduais, proibiu os hinos dos estados. Imagina que horror. A gente não poder acordar cantando. Como aurora precursora. Não, os acordos assim, né? Tô brincando. Mas, pessoal, por que ele fez isso?
Nacionalismo. Essa história de eu sou gaúcho, eu sou carioca, isso é atrapalho o país, tá? Todos têm que se unir em prol de um país, de uma nação. Tá? Nacionalismo. Então, por exemplo, na época descobriram que no subsolo brasileiro tinha petróleo. Quando se descobriu, né? Tinha petróleo no subsolo brasileiro, obviamente, os Estados Unidos, um país muito altruísta, sempre preocupado com o nosso bem, tá? Mandou gente para cá para ver o nosso petróleo. Tá? E aí começou um debate, como é que será explorado o petróleo no Brasil? E aí surge uma campanha muito forte, o petróleo é nosso. Tá? Essa campanha, né, tomou conta do Brasil, e o Vargas é um cara que surfa na onda que vem. Então ele meio que aderiu a essa campanha, e o petróleo do Brasil vai ser nacionalizado já no Estado Novo. Depois, no último governo que ele vai criar a Petrobras, já vamos falar sobre isso, tá? Que ele nacionalizou. E se aparecer Segunda Guerra, tomem cuidado então, porque no início a posição do Brasil foi de neutralidade estratégica. Vamos ver, vamos negociar. E aí os Estados Unidos começam a pressionar o Vargas para ele se posicionar. Ele diz, não, se vocês construírem uma siderúrgica para mim, a gente fica do lado de vocês. E aí os Estados Unidos construiu a CSN para o Brasil se compromete com os Estados Unidos. O Vargas ainda dá uma enrolada, né? Mas ele tem uns navios brasileiros afundados por submarinos alemães, e o Brasil declara a guerra à Alemanha, reconhece guerra com a Alemanha, e ainda vai mandar soldados, né? A FEB, aquele símbolo ali clássico, né? A cobra vai fumar. Né? A cobra foi fumar na Itália, os famosos pracinhas, né? Da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Soldados brasileiros foram lutar na Itália. Lembrem que a Itália era o ponto mais fraco do eixo ali, né? Que era Itália, Alemanha e Japão. Tá? A Itália já estava caindo, tá? O Brasil foi junto com os Estados Unidos lá, lutar na Itália, mas na verdade quem estava defendendo a Itália nesse momento eram os nazistas. As tropas italianas já tinham sido derrotadas. Então a gente matou nazista. Tem a famosa Batalha de Monte Castelo, tá? Que é a batalha mais importante que o Brasil participou. Já caiu na URSS uma vez. Só que assim, ó, você sabe que a participação do Brasil na Segunda Guerra não é decisiva para a Segunda Guerra. Ela é mais importante para a história do Brasil. Porque o que acontece? O Brasil lutou junto com os Estados Unidos, democracia, contra as ditaduras, fascismo e nazismo. Mas o Brasil era uma ditadura. Então, quando termina a guerra, começa a pressão em cima do Vargas, para o Brasil voltar a ser uma democracia. Tá? E aí, quando começa a pressionar o Vargas, o que ele faz? Ele diz, não, tranquilo, podemos voltar a ser uma democracia. Eu sei brincar de democracia. E aí ele mesmo inicia o processo de redemocratização. Começa a posar de democrata, permite a formação de novos partidos, chama eleição para presidente. Só que aí começa aquele debate, tá, pessoal? Vai ter eleição para presidente. Mas o Vargas, ele pode concorrer nessa eleição? O que vocês acham? Bom dia. O que tu acha? O Vargas pode ou não pode concorrer nessa eleição? Fim da ditadura do Vargas. O que tu marcaria? Ele pode ou não pode concorrer nas eleições para presidente? Opção A, pode. Opção B, não pode. Opção C, estamos saindo de uma ditadura, não há uma regra definida. Sim. C. Ótimo, cantou a resposta. Tá? Sacanagem, desculpa, tá? Bom dia. Pessoal, olha só. Estou entendendo? É uma ditadura. Não tinha regra definida. Eu estava ali, tá, e aí, ele pode ou não pode concorrer? E se ele puder, será que ele quer? Adivinha. E aí surge um movimento pelo Brasil, organizado pelos golpistas do Vargas, é óbvio, né, pessoal? Não foi espontâneo isso aqui. Esse movimento vai ficar conhecido como quererismo, né? Queremos Getúlio, queremos Getúlio, queremos Getúlio. E aí a oposição se dá conta do quê? Vai ser desgraçado, vai chamar eleições, vai se candidatar e vai ganhar. Estão entendendo? E acabar a ditadura, ele ia continuar sendo governante. Agora eleito pelo povo, porque o povo amava ele. E aí os militares, mais a oposição, vão lá e dão um golpe e derrubam Getúlio Vargas. Tá? Em 45, ele foi tirado do poder. Na verdade, assim, ó, a gente poderia botar até aspas aqui, ó, tá? Eu aceito discutir se foi golpe isso aqui ou não.
Porque olha só, o que aconteceu? O exército foi lá e meteu uma pressão. Vargas, tu não pode governar. Tu não pode nem te candidatar. Tu era ditador. Se tu te candidatar, não tá valendo essa eleição. Tu tem que sair fora. Ele chamou os caras e conversou. Tá, qual é que é? Eu tenho que sair, os caras, tu tem que sair. Eu, tá, eu saio de boa. Eu estou cansado, já 15 anos no poder, lutando pelos pobres e humildes de nosso país. Vou lá para São Borja descansar, cuidar das minhas coisas, da minha fazenda. Só exige uma coisa, eu saio de boa, não vou brigar. Só exige que vocês não caçem meus direitos políticos. Pois eu saio, mas voltarei. E voltarei nos braços do povo. Profeta, né, por cima, né? Então ele sai de boa, mas já pensando na volta dele, nesse momento aqui, tá? E aí acaba a ditadura do Vargas, acaba a era Vargas, e começa o período chamado de período do populismo ou redemocratização. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilinho, lembrar? Os 3 governos, era Vargas. Chegamos no populismo, então. O populismo, ó, esse período vai de 45, fim da ditadura do Vargas, golpe que derrubou o Vargas, até 64, outro golpe. Né? É de um golpe a outro, né? A história do nosso país. Tá? O que vai ter nesse período, então? Vamos contar com uma questão também na prova. Tá? Vocês podem ver ali, ó, 2017 caiu o Rio Grande do Sul, durante esse período, e o golpe, 64. 2018 caiu uma questão interessante, entender que o Vargas era um cara estatizante. Vai criar Petrobras, por exemplo, vamos falar disso agora. 2 anos sem cair. 2022, última prova, caiu uma questão interessante, falando sobre militares interferindo na política. Tá? Dando uma letrinha, né, sutilmente, falando ali da tentativa de golpe em 61, do golpe de 64. Tá? Meus palpites para esse ano. Acho que deve vir uma questão sobre o último governo Vargas. Foi um governo bem interessante, conturbado, vamos falar sobre ele. Tem um cara que sempre é uma opção. Juscelino Kubitschek. Esse cai muito, tá? Acho que pode vir também. E assim, se a URGS quiser dar uma sacaneadinha, Jânio Quadros, Vassourinha, Malucão. É uma figura interessante, né? Mas eu acho que vem ou Vargas ou JK nessa prova aqui, tá? Que vocês farão agora. Então vamos lá, vamos lembrar as principais características. Por exemplo, tá, o Dutra. O Dutra, como é que foi a eleição dele, né? Vargas saiu, foi para São Borja, saiu do jogo. E aí, os candidatos, ninguém conhecia o Dutra, militar, e o outro militar, Eduardo Gomes. Ninguém conhecia os caras. E aí o Vargas, lá em São Borja, deu uma entrevista e disse: o Dutra é o meu candidato. O povo olhou e disse: vamos eleger o Dutra então. Para ver como o Vargas saiu do poder com o carisma lá em cima. Tá? Só lembrem isso, o Dutra foi eleito porque o Vargas disse: votem no Dutra. Tá? E o Dutra vai ter um governo... O Dutra é um governo meio apagado, tá, pessoal? Não costuma cair muito em prova. Mas deve vir por quê? Porque ele está entre o Vargas e o Vargas, tá vendo? É difícil a pessoa aparecer, o Vargas é um cara meio... Né? Ele chama toda a atenção para ele. O governo Dutra, vamos fazer uma nova Constituição democrática ali, Constituição de 1946. Essa é a que menos cai em prova, não tem nenhuma grande inovação. Tá? Tudo que vem nela já tinha sido antes do Vargas ali e tal. O Dutra vai montar uma equipe econômica liberal, vai promover um processo de abertura às capitais externos, às importações. Economicamente falando, o governo Dutra vai ser muito ruim. A partir do governo Dutra começa uma crise econômica. Tá? Ele abre o nosso país para as importações, empresas de fora. Ele vai desenvolver uma política de compressão salarial. O que quer dizer isso? Vargas criou o salário mínimo. O Dutra vai deixar... Olha só, pessoal. Tem um negócio chamado inflação, todos dominam. Inflação, aumento do custo dos produtos. E aí eles reajustaram no governo Dutra o salário mínimo muito abaixo da inflação, tá lembrando? Então o salário vai perdendo poder de compra. Tá? Então o Dutra sacaneou os trabalhadores. Compressão do salário mínimo, abertura aos capitais externos, comprar tudo que é porcaria de fora. Tá? E no mundo da Guerra Fria, lembrem que nós estamos no mundo da Guerra Fria, aquela ideia do mundo bipolar, né? Acabou a Segunda Guerra e agora tu tem que te posicionar. De um lado, Estados Unidos, liderando o bloco dos países capitalistas. Do outro lado, União Soviética,
liderando o bloco dos países socialistas. Qual é a ideia da Guerra Fria? Tu tem que escolher um lado. Tá? Mundo bipolar, tu tem que escolher um dos lados. E o Dutra é um governo muito marcado por isso. Tá? Ele vai assumir o poder. Ele era um militar. Lutou na Segunda Guerra Mundial, foi para a Itália, junto com os Estados Unidos e tal. Então, o Brasil, no governo Dutra, vai se vincular totalmente aos Estados Unidos da América. Falou o governo Dutra, lembra? USA, I love you. Tá? É um governo totalmente capacinho dos Estados Unidos. Duas medidas importantes que ele vai fazer dentro desse contexto. Primeiro, vai romper as relações com a União Soviética. Para mostrar para os Estados Unidos, eu estou só do teu lado. Eu não sou amigo mais dela. Sou só teu amiguinho. Tá? Então, rompe as relações com a União Soviética, para ficar bem alinhado aqui aos Estados Unidos. Tá? E manda caçar o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Ó, se a URGS quiser pegar pesado, gurizada, vamos lembrar os principais partidos desse período. Ó. Como agora é democracia, né? Os comunistas fizeram seu partido, o PCB, o Vargas fez o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Vai ser nessa época aí uma centro-esquerda, digamos, porque o Vargas vai defender leis trabalhistas, um Estado forte, atuante, nacionalismo econômico, tá? É o trabalhismo, né? Getulismo aqui. O Centrão que sempre existiu, não adianta, né? Vai criar o PSD, vai para um lado, vai para o outro, conforme a maré. E a direita liberal brasileira vai se aglutinar na UDN, União Democrática Nacional. Tá? Então, observe o seguinte, a política desse período, ela vai ser uma briga, uma disputa entre esses três partidos aqui, ó. Aí, Davi, por que está excluindo os comunistas? Porque o Dutra mandou caçar os comunistas. Então, acabou o PCB já no governo Dutra. Eles vão para a ilegalidade. Então, a briga vai ser esses três partidos aqui. O Dutra, para você saber, ele era PSD, teve apoio do Vargas, PTB. Tá? E é um cara que acaba montando uma equipe econômica liberal, se vinculando muito aos Estados Unidos e tal. O Vargas não curte essas medidas. E na metade do governo Dutra, o Vargas já rompe com o Dutra e começa a fazer críticas. Começa a fazer os discursinhos já preparando a volta dele, claro. Tá? Povo brasileiro, peço desculpas a vocês. Eu pedi que vocês votassem no Dutra. Este merda está ferrando com a nossa economia. Mas não se preocupem, eleições se aproximam e eu voltarei. Tá? E aí nós tivemos eleições democráticas no Brasil, em 1950. Getúlio Vargas lança seu nome. E aí tem até aquela musiquinha, né? Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. Lembra essa musiquinha? Já caiu na URGS. Tá? Qual é a ideia de bota o retrato do velho? Bota de volta o retrato que o velho está voltando. Tá? Essa é a ideia. Ele está voltando, ele vai se candidatar. E aí ele se candidata. É eleito. Pessoal, observem que esse último governo Vargas agora é a primeira vez que ele foi eleito pelo voto direto do povo brasileiro. Vocês notaram que não era Vargas, ele nunca foi eleito pelo voto do povo. Era golpe, eleição no Congresso, golpe nele mesmo. Tá? Agora o povo elege. É o governo mais democrático, mais conturbado e mais radicalizado dele. Tá? E faz um tempo que não cai na URGS. Eu acho que esse governo deve vir nessa prova agora. Tá? Ele radicaliza, a economia está em crise. Porque antes era fácil governar, né? Olha, a PTB vai ficar meio isolado aqui. O PSD vai meio que abandonar ele, vai se juntar com o dele para fazer oposição. Pessoal, quais são as principais diferenças para esse governo? Primeiro, agora a economia está em crise. Antes a economia estava bem, né? É fácil governar. Agora com a economia em crise complica. Tá? Outra coisa, agora a democracia. Na democracia é mais difícil governar. Tem que enfrentar a oposição, tem congresso. Tá? Desde o início ele vai enfrentar uma forte oposição. Tá? Então, é um governo muito conturbado. E aí ele vai radicalizar. Por exemplo, questão do populismo. Ele, como o salário mínimo estava lá embaixo,
ele vai decretar um reajuste de 100% no salário mínimo, pessoal. Imagina a fúria da elite, dos empresários que vão ter que pagar esse aumento aí. Tá? Então a elite brasileira começa a se voltar contra ele e contra o governo do Vargas. Nacionalismo, ele vai decretar um monopólio estatal sobre o petróleo encontrado no Brasil. Ele cria a Petrobras em outubro de 53. Imagina os interesses poderosos que ele mexeu quando fez isso. Tá? Ele não dura um ano vivo depois de criar a Petrobras. Tá? Em outubro de 53, aliás, 53, né? 70 anos, criação da Petrobras. Tá? Então, ele cria a Petrobras. Os Estados Unidos vão injetar dinheiro aqui no Brasil, para fazer toda uma campanha para derrubar o Vargas. Tá? Começa toda uma crise do governo dele, crise econômica, crise política. Começa a acusar ele de, adivinha, corrupção, 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 corrupção. Né? E aí tinha um cara, um jornalista, chamado Carlos Lacerda, que vivia criticando Vargas, né? Inimigo número 1 do Vargas. Na noite do dia 5 de agosto, esse cara estava chegando em casa, Rua Toneleiros, Copacabana, sofreu um atentado. Tentaram matar ele, só que o pistoleiro era tão profissional que matou o cara que estava do lado dele. Um major da aeronáutica, para melhorar a situação. Tá? E aí começa a acusar o Vargas. Quem mandou esse pistoleiro matar o Lacerda foi o segurança pessoal de Getúlio Vargas, Gregório Fortunato. Prende o cara, ele assume a culpa, mas morre nele a história. Não sabemos se o Vargas estava envolvido ou não. Mas chegaram até o chefe da segurança do Vargas. Então não está bom para acusar o Vargas. Está ótimo. Né? Foi o Vargas, corrupto, assassino, corrupto. Iam derrubar ele. Estava uma crise desgraçada. Os militares lançam um documento dizendo, que nem fizeram em 45 aqui, ó. Vargas, ou tu sai do poder, ou nós vamos te tirar na porrada. Dessa vez ele aceitou sair de boa, não, 45. Agora ele estava disposto a sair de boa? Não. Olha a resposta que ele deu para os militares. Saiu na capa dos jornais, aliás. Avise os militares que só morto sairei do Palácio do Catete. O Palácio do Catete era Rio de Janeiro, Palácio de Governo. E os militares, não, beleza, vamos tirar ele então. E aí começa a se articular um golpe. Provavelmente, gurizada, ele seria derrubado por um golpe no dia 25 de agosto de 54, que é o dia do soldado. Tá? Provavelmente iam derrubar ele, no dia 25 de agosto. No dia 24 de agosto, às 8 horas da manhã, ele deixa aquela famosa carta testamento. Já leram? Quem não leu tem que ler, tá? É uma página. Eles podem citar na prova da URSS um trecho daquela carta testamento. É um documento bem interessante. Ele se coloca, obviamente, como estou dando minha vida pelos trabalhadores. Não querem que o povo seja livre, por isso tem que destruir o meu governo. Estou dando minha vida por vocês, trabalhadores do Brasil. Acusa os inimigos. E aí, com um tiro certeiro no coração, né? Ele se suicida. Tem aquela frase clássica do final da carta dele, lembra? Saio da vida para entrar na história. Que é foda. E aí, a partir desse momento, quando a carta dele se espalha pelo Brasil, o povo lê aquilo, sai quebrando tudo que era contra o Vargas. Ficou proibido falar mal do Vargas no Brasil. Os inimigos dele que queriam derrubar ele em 54. Vai levar quanto tempo para se rearticular e conseguir dar o golpe? 10 anos. O golpe de 64 vai ser em quem? João Goulart, lembra? Que é filhotinho de quem? Do Vargas. O João Goulart, vai ser derrubado por golpe de 64, era o ministro do Trabalho do Vargas que assinou esse aumento de 100% no salário mínimo, sabe? O Vargas saiu e deixou o Jango como herdeiro dele. O herdeiro do Vargas será derrubado por um golpe 10 anos depois. Tá? Mas essa saída dele gerou toda uma comoção e os golpistas ficaram lá sem moral naquele momento ali. Entre o Vargas e o JK, tem 3 presidentes, não precisa saber, os 3 patetas lá, tá? Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos, e aí vem o JK. Pessoal, o JK, lembra, é um cara desenvolvimentista. Ele é do PSD aqui, Centrão, tá? E ele vai promover todo o processo de industrialização do Brasil. O Brasil vai crescer, vai se industrializar, ele vai mandar construir Brasília.
é um governo bonitinho, né? Vamos desenvolver o país, 50 anos em 5, plano de metas, vamos construir estrada por tudo que é lado, produção de geladeiras no Brasil, televisores, automóveis, tá? Então o Brasil vai dar uma crescida interessante, tá? Problema, o Vargas era um cara nacionalista. Ele dizia, vamos industrializar com capital nacional. O JK é um nacional desenvolvimentista, ele vai dizer assim, ó, vamos industrializar, não importa de onde venham as empresas. E ele vai abrir o nosso país para as empresas de fora. Tá? Então vai entrar um monte de empresa estrangeira aqui no Brasil, forte abertura aos capitais externos, e cuidem, a URGS adora criticar o JK, porque ele vai deixar consequências bem ruins no final do governo dele. O governo dele ficou com uma imagem boa, não é? O presidente sorriu, construiu o Brasil e tal, mas estava em crise, gurizada. Da onde ele tirou dinheiro para fazer investimentos no Brasil? Novos empréstimos de fora, aumentando a nossa dívida externa. Ele aumentou muito a dívida externa brasileira e botou os boletos para vencer no próximo governo. Entendeu? Então, ele aumentou o problema e jogou para o próximo. E outra coisa que ele fazia muito, emissão de papel moeda. Barbada, não é? É o dono da impressora. É só mandar imprimir dinheiro, não é? O que isso gera? Inflação, aumento do custo de vida, causa a economia, desvalorização da nossa moeda. Tá? Então, no final do governo JK, começam a aparecer problemas. Aumento da dívida, inflação, desvalorização da moeda e tal. E aí, finalmente, a direita brasileira, que é o DN, encontra um populista para chamar de seu. Jânio Quadros Vassourinha Malucão. Lembra dessa figura? Vale, vale, Vassourinha. Por que ele fazia discurso com a vassoura na mão, né? Ele prometia que ia varrer a corrupção no Brasil. Tá? Aqui, se liga, hoje pode dar umas letrinhas. Por exemplo, o Jânio Quadros, na verdade, ele era do PTN, não era da UDN. Ele era um cara que tinha problema com partidos. Ele ia pulando de um partido para outro, brigava com todos os partidos. Tá? Então, ele fundou o seu próprio partido, o PTN, mas quem abraçou ele, lançou ele, a presidência, foi a UDN, foi o Carlos Lacerda. Tá? Por quê? Porque ele era um cara de direita, conservador, defensor dos bons valores da tradição e da família brasileira. Tá? Tanto que ele assume o poder e já vai adotar algumas medidas moralistas, lembra? Ou moralizantes. Vai proibir a briga de galo no Brasil. Não, essa eu acho que ele está certo, tem que proibir mesmo. Tá? Mas o pessoal do interior não gostou, pessoal. Tirou a diversão no final de semana da galera. Tá? Então, proibiu a briga de galo, proibiu as indecências da imoralidade, que as gurias estão começando a usar de novo, já que são os biquínis. Tá? Isso destrói a tradicional família brasileira, vocês sabem o perigo. Tá? Proibiu o biquíni, chato, né? E proibiu o lança-perfume também. Acabou com os bailinhos de carnaval dos nossos avós. Né? Dizem que era uma loucura. Antes do Jânio Quadros era cada um com seu tubinho. Tá? Ele proibiu o lança-perfume. Tá? Essas medidas são uma bobagem. Mas diz que isso já queimou muito o filme dele com o povo. Tá? Imagina, o pessoal do interior proibiu a briga de galo. Né? O pessoal que curtiu uma praia, proibiu o biquíni. O pessoal que curtiu o carnaval, proibiu o lança-perfume. Pô, cara chato. Tá? Então isso já queimou o filme dele. E aí vem a PEI, Política Externa Independente. Pessoal, isso é louco de entender. O Jânio Quadros era um cara de direita, mas chega no poder e adota a política externa independente, PEI. Qual é a ideia? O Brasil, diferente do que o Dutra fez aqui, ó, o Brasil não vai ficar alinhado só aos Estados Unidos. O Brasil, ficará aqui, ó, no meio, ó. E a gente vai negociar com os Estados Unidos? Claro que vamos. Grande parceiro. Mas se a União Soviética tiver um preço melhor, a gente compra da União Soviética também, qual é o problema? Faz sentido se ele parar para pensar friamente, mano. Faz sentido. Mas no mundo da Guerra Fria, tu imagina a fúria da direita anticomunista que botou ele no poder, quando ele adota essas medidas. Por exemplo, ele vai mandar reatar as relações com a União Soviética. Imagina a fúria da UDN aqui, né? Ele manda reatar as relações com a União Soviética. E segundo, aqui eu admito que ele se passou um pouquinho, quem é que ele condecorou, né? O Che Guevara. Aqui ele se passou um pouquinho, pessoal, admito. Né?
Che Guevara estava fazendo a Revolução Cubana, né? E ele condecora o Che Guevara, um título super importante, a Ordem do Mérito do Cruzeiro do Sul. Ah, senhor, ele queria dizer viva o comunismo? Claro que não, ele é anticomunista. Ele queria dizer, se Cuba quer ser socialista, o Brasil quer continuar fazendo negócio com Cuba. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro com os comunistas, melhor ainda. Tá entendendo? Essa era a ideia dele. Mas tu imagina, ele chegou ao poder pela direita, a esquerda nunca gostou dele, e com essas medidas ele consegue agora perder o apoio da direita também. Um gênio político, mano. Ele foi eleito para governar o Brasil por 5 anos, durou 7 meses. Tá? Não tinha mais como governar, sem condições. Tá? E aí ele dá a última grande... O povo também. Perdeu coisas. O povo não queria mais ele. Esquerda nunca gostou dele. Direita não quer mais ele também. O que ele pensou? Vou dar minha última cartada. Ele escreve uma carta de renúncia. Manda para o Congresso. Achando que o Congresso ia dizer, não, fica, por favor. E que o povo ia sair às ruas pedindo para ele continuar no poder. O povo comemorou a renúncia dele. O Congresso, quando chegou lá a carta, eles olharam, meu, vamos assinar logo antes que esse louco mude de ideia. Assinaram e mandaram ele embora na mesma hora. Problema, gurizada, o vice dele era um esquerdista, João Goulart, o Jânio. Tá? Nessa época, a eleição para presidente e vice era separada. Então, tu tinha um presidente de direita e um vice de esquerda. Ele mandou o Jânio lá para a China, comunista, para criar o caos mesmo. Tá? E aí, quando ele renuncia, o Congresso aceita a renúncia dele, mas os militares e a direita golpista não aceitam a posse do Jânio, do João Goulart. E aí, pessoal, para garantir a posse do Jânio, qual foi o estado que teve que pegar em armas? RS melhor em tudo. Né? E agora eu não estou sendo irônico, como normalmente eu sou quando eu falo desse assunto. Nesse momento eu me orgulho. O Rio Grande do Sul tinha um governador foda chamado Leonel de Moura Galo Brizola. Lembra do Brizola? O Brizola pega em armas e deflagra a campanha da legalidade. Golpistas não passarão. Isso caiu na última prova da URGS, tá? Aquela ali dos militares, se meterem em política e tal. Acho que não vem nessa. Mas, resumindo, então, graças à campanha da legalidade, o Jango assume, porém eles fazem um acordão. O Jango assume mais sobre o parlamentarismo. Você sabe que no parlamentarismo quem manda é o primeiro-ministro, o parlamento. O presidente não manda nada. E aí não funciona, é um caos. Em janeiro de 63, o Jango consegue chamar um plebiscito e o povo brasileiro escolhe parlamentarismo ou presidencialismo? Não, presidencialismo, óbvio. Então o Jango só assumiu com poder mesmo, efetivo, em janeiro de 63. E aí ele chuta o balde e começa a propor as reformas de base. Pessoal, cuidem, Jango nunca foi comunista. Tá? Ele é um capitalista, mas ele quer reformar o capitalismo, ele quer modernizar o capitalismo. Só que para modernizar o capitalismo brasileiro tem que mexer em umas estruturas viciadas do capitalismo que beneficiam uma elite política muito forte e econômica. E aí, imagina, ele falou em fazer reforma tributária, diminuir os impostos sobre os mais pobres, aumentando progressivamente a tributação sobre os mais ricos. Imagina que absurdo. Né? Isso não se faz no Brasil, vocês sabem disso. Né? E ele falou em fazer reforma agrária também. Ah, senhor, isso é coisa de comunista. Não era, né? Reforma agrária bem moderada e capitalista. Tá? Mas mexe com o interesse dos latifundiários, da elite financeira brasileira, e aí eles vão se articular e vão derrubar ele por meio do golpe de 64. Tá? O golpe de 64, acho que não cai, porque caiu na última prova da URGS ali já, mas lembre que o golpe de 64, na época, quando deram o golpe, os militares disseram que não era golpe, obviamente, era uma rápida intervenção militar constitucional para defender a democracia contra o perigo de uma ditadura comunista. Eles derrubaram João Goulart, acusado de ser um comunista, e prometeram que no ano seguinte, em 1965, o povo brasileiro ia escolher já o próximo presidente. Podem ficar tranquilos. Nós estamos tomando o poder para garantir a democracia. Vamos só limpar a Casa das Baratas, comunista, e no ano seguinte vocês escolhem o próximo presidente. Virou uma ditadura que durou 21 anos sem poder escolher presidente no Brasil. Né? Mas, no início, eles diziam que era uma rápida intervenção militar. Até hoje tem gente que cai nesse papinho e tenta, né? Estão desmobilizando os acampamentos agora, né? Mas, enfim, né? Até hoje tem gente que cai nesse papinho. Se a URGS quiser dar uma letrinha, mas acho que até não
Acho que não, acho que vem uma questão sobre a ditadura daí, que é um assunto que a gente vai revisar daí na próxima semana, então, para fechar. Tranquilo, pessoal, até aqui, belezinha? Fechou? Tranquilo? Próxima semana, ditadura e pós-ditadura, para a gente fechar tranquilamente, então, história do Brasil. Fechou? Nenhuma dúvida mesmo? Tranquilo? Estão quietinhos? Cansados? Não descansados? Não cansados? É foda, né? Essa Rio de Janeiro é foda. Tem um colega que falou hoje, cara, a gente está tipo assim, ó, Copa do Mundo, final da Copa do Mundo, prorrogação já. É, não é, tipo, essa semana é o primeiro tempo da prorrogação. Próxima semana é o segundo tempo da prorrogação. E a última vai ser os pênaltis. Vai ser os pênaltis. Vamos dar e vamos ganhar os pênaltis. Tá? Então, é o jeito. Valeu, então, gurizada. Boa semana. Próxima semana a gente conclui aqui a nossa revisão. Valeu, tchauzinho. Tchau.